Vamos lá, pessoal. A gente estava discutindo aqui o espraiamento da Revolução Industrial originária em direção à Europa e os Estados Unidos, né? A gente mostrou que esse espraiamento se dá a partir do acoplamento desses países à divisão internacional do trabalho liderado pela Inglaterra, espraiando seu dinamismo para o mundo de alguma maneira e também viabilizando parcialmente o financiamento de algumas dessas iniciativas indiretamente via o acúmulo de capitais nesses países, parcialmente, também via a exportação de alguns capitais, máquinas, equipamentos, alguma transferência de conhecimento tácito, certo? A gente observou que esses países tinham pré-requisitos necessários para a industrialização mais insuficientes e avançaram a partir do D1. Ao avançar a partir do D1, tiveram problemas de financiamento, dada a incompatibilidade entre o desenvolvimento prévio das forças produtivas no seu país e via D2 e a necessidade de financiamento da industrialização via expansão das ferrovias e seus impactos indiretos. As formas de financiamento passaram pela atuação estatal, garantindo planejamento, garantindo planos nacionais de expansão ferroviária, garantindo rentabilidade, garantindo financiamento, garantindo a própria atuação por parte do Estado. Além disso, o financiamento passa pelo estabelecimento de bancos de investimento, que vai dar origem ao nascimento do capital financeiro, a associação entre o capital bancário e o capital industrial, que vai financiar o crescimento da industrialização via expansão ferroviária no longo prazo. Isso vai gerar uma nova forma superior de concorrência, onde o sistema bancário não vai ser mais um azeite, um lubrificante do sistema, mas vai ser um agente fundamental na sua transformação. Mas só isso é suficiente para financiar esse processo? Não. Além da atuação direta e indireta do Estado, além da atuação dos bancos de investimento, também é necessária para esses países o financiamento via capital externo. A gente está falando aqui basicamente de capitais ingleses. Então tem a atuação do Estado, tem os bancos de investimento e eu operando como centralizadores do capital, eu tenho o capital externo inglês. O capital externo inglês também indiretamente contribui para o financiamento do avanço do D1 nesses países. Como? Via empréstimos oficiais, via financiamento da própria construção de alguns ramos ferroviários, via créditos de fornecedor. O que é o crédito de fornecedor? Onde você compra determinada máquina, equipamento de uma grande empresa fornecedora de bem de capital e ela mesma financia essa compra. Podemos pensar no caso aeronáutico, por exemplo, né? Não é bem de capital, mas a própria Embraer financia via BNDES a venda dos seus aviões para o comprador final. Então a compra de bens de capital, só para ilustrar, né? A compra de bens de capital, em geral, é financiada via crédito de fornecedores também. Então, uma parcela dos bens de capital vendidos por empresas inglesas é financiado indiretamente por essas empresas. Então, eu tenho empréstimos oficiais, eu tenho a própria financiamento da construção de algumas ferrovias, eu tenho créditos de fornecedores por parte dos ingleses. Tudo isso vai ajudar também a financiar a extroversão do capital inglês, de alguma maneira. A extroversão consolidando-se nesse período vai financiar indiretamente o processo de expansão ferroviária nesses outros países, né? Mas só isso vai ser suficiente? Não. Também tem o estabelecimento das formas de organização empresarial via sociedade anônima. Então, mais aqui uma inovação no que diz respeito à gestão e a organização do capital que vai ser necessário para se financiar esse processo de industrialização atrasada. Então, o Estado,
bancos de investimento, os capitais ingleses e as próprias sociedades anônimas. Uma forma de tentar, nesse momento, centralizar o capital. Então, eu pulverizo o acesso a títulos de propriedade de determinadas empresas, vou concentrando o capital de um conjunto grande. Aqui esse modelo muito anglo-saxão, né? Conjunto grande. Isso naquele momento, né? Hoje a lógica do mercado acionário é completamente diferente. Vou concentrando capitais para viabilizar, contornar algumas barreiras ao financiamento que são gigantescas. Eu preciso concentrar esse capital. Vocês estão entendendo? O movimento vai sempre nessa direção de todos esses mecanismos de financiamento que a gente citou. O estabelecimento de empresas baseadas na sociedade anônima também vai nessa direção. Logo, eu concentro um volume de capitais maior com o intuito de tentar fazer frente a esse financiamento. Isso vai ser disseminado muito fortemente na Alemanha, nessa fase inicial, depois nos Estados Unidos. Então, para tentar contornar todos esses problemas de financiamento do D1, lembrar que a industrialização parte do D1, olhando para esses países de industrialização atrasada, eu tenho todos esses mecanismos, tenho necessidade de todos esses mecanismos de financiamento. A partir de todo esse processo, com muito esforço, você consegue avançar na Revolução Industrial atrasada nesse país. Há uma certa generalização das formas de organização e de reprodução do capital vigentes na Inglaterra, para Estados Unidos, Alemanha e França, com algumas especificidades e um grau de heterogeneidade talvez um pouco maior, né? Principalmente no caso da França. Legal. Então, consolidando todo esse processo, você consegue disseminar, espraiar a Revolução Industrial originária para esses países também, certo? Quais são as especificidades, olhando aqui um pouco para cada um dos países, né? Os Estados Unidos historicamente vai construir uma indústria muito baseada na exploração intensiva de recursos naturais. Estamos fechando a análise da primeira onda das revoluções industriais atrasadas, né? Depois a gente avança para a segunda onda, falando de Japão e de Rússia, né? Mas aí já num cenário de transição, quase de transição para a etapa oligopolista do capitalismo, né? Voltando aqui, fechando essa primeira onda de transição. Os Estados Unidos caracteriza por uma revolução industrial muito baseada, né, no uso intensivo dos recursos naturais, dada a riqueza de recursos naturais internos e a característica do seu território. Você vai ter o que tem de elemento distintivo, a gente está trazendo aqui, né? Formas superiores de organização do capital em relação ao capital bancário, capital industrial. Isso também vai estar muito forte na Alemanha. Nos Estados Unidos eu vou ter uma grande integração territorial, ou seja, a dimensão do território vai fazer com que o esforço de avanço nas ferrovias seja ainda mais forte. E além disso, eu tenho uma complementaridade muito grande entre as regiões, como a gente já discutiu, né? Então, eu vou ter a expansão para o oeste, vai trazer um elemento distintivo quando comparado a outros países, é o nascimento de uma agricultura muito integrada ao mercado doméstico, mas também ao mercado internacional, via exportação de commodities, também isso mais no sul, mas uma agricultura crescentemente mecanizada. Eu já tenho como resultado desse processo, isso vai ser um pouquinho depois, mas o estabelecimento de uma mecanização agrícola, o estabelecimento do que eles chamam de fazendas bonanza, que quase que seria, a gente pode estabelecer um paralelo com o embrião de uma expansão do agronegócio brasileiro lá em 1970, a partir de 1970, né? Mas uma lógica da organização da produção a partir de uma lógica próxima a essa do agronegócio, digamos assim, né? Estabelecendo um paralelo, fazendas mecanizadas, formas de reprodução capitalista a partir dessa lógica, né? Outros elementos característicos da industrialização estadunidense
formas superiores de organização e da concorrência, ou seja, os Estados Unidos vai avançar na sua liderança internacional, não apenas a partir de uma suposta superioridade tecnológica, mas sim de uma forma superior de organização da concorrência. Concorrência em formas complexas, associação entre banco e indústria, diferenciação, formas de gestão modernas, tudo isso vai trazer uma certa superioridade, né? E a lógica de industrialização estadunidense, assim como é a sua lógica sempre de colonização, é uma lógica de fronteira aberta, tanto fronteira interna quanto fronteira externa. Ou seja, eu estou sempre com uma expansão da fronteira, integrando mercados, regiões, claro que integrando violentamente, né? Tanto interna quanto externamente, mas estou sempre integrando essa nova fronteira, uma lógica de expansão contínua dos mercados, que é, obviamente, a essência, o DNA da expansão capitalista, tanto na dimensão interna quanto na dimensão externa. A exteriorização do capital estadunidense vai acontecer de maneira incipiente. Essas são algumas características distintivas da industrialização estadunidense. Quando a gente olha para a industrialização alemã, o que a gente observa, né? A articulação entre bancos e indústrias também vai potencializar essa acumulação, parecida com os Estados Unidos, né? Essa lógica do capital financeiro vai estar mais presente ainda na Alemanha do que nos Estados Unidos, no primeiro momento. Um grande elemento de centralização do capital, que vai ser fundamental para dar essa coluna vertebral do capitalismo, da Revolução Industrial alemã, né? E além disso, a Alemanha vai ter como característica distintiva uma forte base técnica e educacional. Ou seja, eu estou estabelecendo, o que persiste até hoje, né? Com os institutos Fraunhofer, com as universidades técnicas alemãs, mas a ideia é de criar um sistema educacional muito baseado no ensino técnico, tecnológico, e associar os conhecimentos desse sistema educacional ao processo de transformação estrutural. Aqui, ainda na primeira Revolução Industrial, isso não é tão claro, mas conforme a gente vai avançando por uma institucionalização da pesquisa, da ciência, da pesquisa científica como instrumento para a inovação, isso vai ficar claro mais ali na segunda Revolução Industrial. Os alemães vão mostrar uma certa superioridade nesse sentido, por ter construído já uma base técnica sólida, olhando para indústrias químicas, de bens de capital. Então isso vai estar muito claro, muito distintivo na industrialização alemã. No caso francês, o processo é menos pujante, né? É mais heterogêneo, tem uma menor capacidade de revolucionar todas as dimensões da estrutura produtiva. Por quê? Porque os agentes da transformação são menos poderosos no sentido de romper com as tradições, com as formas de acumulação, de organização existentes previamente à Revolução Industrial. Ou seja, eu estou falando aqui de uma organização camponesa que persiste por mais tempo, de formas de produção não necessariamente características desse processo de Revolução Industrial originária que vão coexistir. Então, é um avanço na industrialização com todos aqueles elementos que a gente colocou, sim, mas eu tenho coexistência de outras formas de produção não características desse processo, que vai levar a uma certa heterogeneidade maior. Então, essas características gerais, os traços distintivos dos países de industrialização atrasada dessa primeira onda. A gente avança agora para a discussão dos países de segunda onda. Mas o que acontece? Nesse momento, olhando ali para Japão e Rússia, há uma mudança no contexto internacional, uma mudança muito importante em duas dimensões, tanto no que diz respeito à divisão internacional do trabalho, quanto no que diz respeito às características do capitalismo então vigente, da fase do capitalismo então vigente. Quais são essas mudanças? Como elas vão impactar na forma de organização e na forma de incentivo à revolução industrial nesses países?